Bom dia, pessoal, vamos seguindo mais uma vez aí, já estamos chegando muito próximos à Primeira Guerra Mundial, lembrando a vocês que nosso último assunto foi exatamente o imperialismo ou neocolonialismo, um momento em que as nações europeias industrializadas durante a segunda metade do século XIX expandem-se pelos continentes africano e asiático, que acabará provocando tensões que por sua vez nos levarão à Primeira Guerra. O período que antecede a Primeira Guerra, na verdade, ele é conhecido como a Belle Époque, ou termo francês que literalmente significa a Bela Época. Esse período deve ser compreendido entre o final das unificações de Alemanha e de Itália e o início da Primeira Guerra Mundial. Esse período vai, portanto, de 1871 a 1914. Esse ano, o fim das unificações e o início da Primeira Guerra. A Belle Époque caracteriza-se basicamente, em primeiro lugar, pela demonstração do triunfo das ideias e da ordem liberal burguesa. É necessário lembrarmos que durante o transcorrer do século XIX, a burguesia lutará em duas frentes: contra a nobreza, que apesar de ter sido afetada no século XVIII pelo iluminismo, tentou ao longo do século XIX voltar ao controle político das nações europeias, ao mesmo tempo em que a burguesia lutava também contra uma nova força surgida em meio ao proletariado, o socialismo. As unificações de Alemanha e de Itália e o que ocorre em seguida demonstram, portanto, o triunfo desta ordem liberal burguesa que, como sabemos, se baseia no direito à propriedade, na liberdade e na igualdade dos direitos. A Belle Époque caracteriza-se também pela crença e valorização, cada vez em maior quantidade, da ciência, graças ao surgimento de novas tecnologias. Essa ideia será ainda mais ampliada através do surgimento na França de uma nova filosofia conhecida como o positivismo, que tem em Auguste Comte o seu nome mais importante. O positivismo é literalmente o racionalismo puro. Para os positivistas é absolutamente necessário que se consiga a ordem, e aí sempre lembrando desta ordem liberal burguesa, para que se atinja o progresso. Olha só, acho que vocês já viram essa frase. Não por acaso ela encontra-se sim na bandeira republicana do Brasil. Como vocês verão posteriormente, durante a segunda metade do século XIX, o Exército Brasileiro, que será responsável pela proclamação da República, será intensamente influenciado pelas ideias do positivismo, pensando, portanto, que a única forma de se conseguir o progresso era através da ordem. Lema positivista. Além da valorização da ciência e do positivismo, caracteriza-se também por um intenso processo de urbanização que se deve ao surgimento destas novas tecnologias. A eletricidade, que passa cada vez em maior quantidade a ser utilizada, como por exemplo, através da iluminação das cidades ou da ampliação de redes de bondes dentro destas cidades, os gramofones, os rádios, os telefones, enfim, um intenso processo de urbanização. Veremos também a diminuição das distâncias. Observem que eu coloquei a palavra entre aspas exatamente porque na verdade não existe diminuição, mas a diminuição do tempo para você chegar de um lugar em outro, devido também e novamente às novas tecnologias, as ferrovias que não param mais de se expandir, os navios, primeiro a vapor, cada vez em maior, um gigantismo cada vez maior, e depois através da utilização de motores a combustão com a utilização do petróleo, os automóveis, o próprio telefone, enfim, o mundo está de fato em mudanças. Nas artes, veremos o surgimento do modernismo como na pintura, veremos o surgimento de novos tipos de música e principalmente o cinema, que se expande por todo o mundo. É, portanto, um momento de grande otimismo e entusiasmo mundial. Tudo parecia muito bem. Estas novas tecnologias acabariam sendo espalhadas pelo mundo através das feiras mundiais. Era exatamente nestas feiras ou através delas que as nações e os inventores mostravam ao mundo suas novas tecnologias. Destaque para aquela ocorrida no finalzinho do século XIX na França, quando nós veremos o surgimento de um dos maiores símbolos
da capital francesa atualmente, a Torre Eiffel, que nada mais foi na verdade do que a construção feita por um engenheiro chamado Gustave Eiffel para mostrar o desenvolvimento que vivia a França naquele momento. Veremos também, em função de tudo o que falamos, um crescimento cada vez maior de grandes metrópoles. Alguns exemplos: Paris, Londres e Nova York. Outras, entretanto, dentro dos próprios Estados Unidos, como Detroit ou a cidade de Chicago, também irão crescer. E por que não dizer de cidades aqui na América do Sul, como São Paulo, por exemplo, que irá se expandir tremendamente, devido principalmente aos investimentos feitos pelos grandes cafeicultores do interior de São Paulo, que se mudam para a capital, para a metrópole. Tudo parecia muito bem. Entretanto, como veremos na próxima aula, por detrás de todo esse entusiasmo, nós vivíamos momentos de grandes tensões mundiais. As grandes potências europeias, industrializadas, modernizadas, como vemos, irão agora se enfrentar na África e na Ásia pela posse de novos mercados. Por detrás dessa aparente tranquilidade, problemas sérios entre as nações nos levarão à Primeira Guerra. Assunto de nossa próxima aula. Grande beijo a todos, qualquer dúvida estou à disposição. Beijo a todos.